Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui com a gente e hoje eu estou aqui com o meu pastor, né? Um dos meus pastores da igreja que eu frequento, um lugar comunidade. Pastor Apolônio, por favor, se apresenta aí para a galera. Oi, gente, tudo bem? Dudu, obrigado por ter me convidado, por estarmos juntos aqui. Meu nome é Marcos Apolônio, eu sou um dos pastores de Um Lugar Comunidade, aqui em São Paulo. Eu tenho formação em teologia, mestrado em serviço social, com especialização em saúde mental. Sou licenciado psicoterapeuta pelo estado da Califórnia, onde eu continuo trabalhando. Lá também sou professor do mestrado de serviço social em duas universidades, California State University East Bay, que fica em Hayward, e San Jose State University, que fica em San José. Já há algum tempo eu dou aula lá, várias matérias, e gosto do que eu faço, planejava me especializar ainda mais, e terminei um doutorado na mesma área, mestrado em serviço social, desculpe, um doutorado em serviço social, com ênfase em saúde mental pela Universidade da Pensilvânia, e me formei em agosto do ano passado. Perfeito. Pastor, eu que agradeço, viu, por ter aceitado participar desse projeto aqui comigo. E o assunto que a gente vai falar hoje aqui é um assunto sério, né? Uhum. É um assunto que infelizmente leva a vida de pessoas inocentes, né? Pessoas inocentes que acreditam cegamente, né, em algo, em uma promessa, né, de uma certa cura, entre várias aspas, né? Uma promessa que infelizmente pode levar a estágios muito desastrosos de saúde mental, enfim, né? E ninguém melhor para falar sobre cura gay, né? Terapias de cura gay, que o pastor Marcos Apolônio, né? Ele disse aí o currículo extenso dele para vocês. Ele tem experiência, né, com isso. E pastor, para começar, eu gostaria de entender melhor o que é a cura gay. Então, a cura gay é uma ideia, né? É só uma ideia de que é possível transformar uma pessoa que é homossexual em heterossexual. Uhum. É, a, é o desejo de algumas pessoas de querer mudar as outras pessoas, e às vezes de mudar a si mesmo, né? Existe o conceito por questão de falta de compreensão, por questão de falta de entendimento, e até por uma certa falta de informação, por ignorância mesmo, de que a gente pode mudar alguém que tem uma determinada orientação sexual para outra orientação sexual. Mas ela se aplica hoje, ela não se aplica só a gays, né? Ela se aplica, na verdade, à comunidade LGBT, que lida com questões de orientação sexual e de identidade de gênero. Então é uma bagunça muito grande, né? Se faz uma salada muito grande com as duas coisas, se entendendo que uma pessoa que se identifica como homossexual ou como trans pode ser mudada. Então, a pessoa está enganada, ou a pessoa não sabe do que está falando, ou a pessoa está passando por uma fase, ou ela foi influenciada por meios ou por pessoas, então ela acha que ela dessa maneira, mas na verdade ela não é. Então, a gente precisa curar essa pessoa desse mal e dessa doença que ela tem por ser homossexual ou por ser trans. Perfeito. Grosso modo, eu fiz uma breve pesquisa, né, sobre Uhum, alguns tratamentos utilizados durante a história. sim. Alguns desses tratamentos eles envolviam hipnose, É, castração, uhum, terapias reparativas e cirurgias de lobotomia, né? é, A gente essa é a sabe, história, sim. a gente sabe que essa terapia, esses tipos de terapia, não tem embasamento científico, né? Na Uhum, verdade, se trata de pseudociência, né? uhum, E por que que as terapias de reversão sexual
né, famosa cura gay, ela é tão prejudicial? Então, por isso eu disse que é uma ideia, né? Porque de fato não existe, não tem base científica nenhuma, não é um tratamento, não é um programa, né? Eu, durante os anos, conheci muitos ministérios de cura gay. Na verdade, eu lutei contra a minha própria orientação sexual por muito, muito tempo, até os 36, 37 anos, quando eu era pastor de uma denominação aqui em São Paulo e pertencia a essa denominação a vida toda. E durante aí mais de 20 anos, pedindo a Deus para me mudar. Desculpa, não quero te dar uma resposta muito longa, mas conheci muita gente também depois disso. Em 2003 foi quando eu saí do Brasil, e conheci algumas organizações que davam suporte a pessoas que são cristãs e LGBT, e nelas eu conheci muita gente que passou por muitos tipos de ministérios diferentes, de ministérios de cura. E li muitos livros, e mesmo no Brasil eu tinha participado de 2 congressos de organizações que propõem esse tipo de mudança, né? E você está absolutamente correto, não existe método. Na verdade, eles tinham até um slogan, não é um método, é Jesus. Nossa. Então assim, e se criava vários programas e várias formas de tratamento, e conheci gente que tomou, que passou desde pseudopsicoterapia, a medicação e tratamento de choque. Conheci várias pessoas, inclusive, que passaram por tratamento de choque. E aí você causa, primeiro, uma expectativa errônea, porque você informa a família de que existe uma possibilidade de mudança, né? Então, hoje, a família, ter suporte familiar é um dos grandes fatores de saúde para as pessoas LGBT, né? E nesses casos, a família tinha uma informação errada de que não, o seu parente, o seu filho, a pessoa que faz parte do seu grupo, ela é alguém que está enferma, né? Então, essa pessoa precisa ser curada. E o nível de ansiedade, né, e o nível de depressão também que é criado era absurdo. E a pressão social e o isolamento, né, é muito, muito grande. Então, você faz o indivíduo acreditar sem base absolutamente nenhuma, a não ser uma base baseado na tradição e baseado em uma interpretação bíblica de que a pessoa é doente. E o indivíduo passa anos e anos e anos de sua vida buscando inúmeros métodos para tentar alterar alguma coisa que não tem que alterar, né? Não existe o que mudar. É bastante complicado. Inclusive, pelo menos uma boa parte dos programas dizem à pessoa: olha, a sua atração pelo sexo oposto ela nunca vai desaparecer completamente, o que já é extremamente problemático em si, porque se você vai mudar, se você fala de orientação sexual e a pessoa vai continuar sentindo atração pelo mesmo sexo, então não houve alteração, né? E a pessoa entrar nesses programas de terapia e mês após mês, seguindo às vezes uns métodos ultramilitares de controle de tudo, de controle de roupa, de controle de alimentação, de controle de música, de lugares, de amizades, tudo. E aí você percebe que não mudou, né? Que não houve uma alteração. Então, quer dizer, como que a pessoa reage a esse tipo de coisa, quando ela se vê muito sozinha, além de isolada, e um medo absurdo, medo de perda é muito grande, né? Porque a rejeição é certa. Com certeza. Existem 2 problemáticas, né? Primeiro, tratar a orientação sexual que foge do padrão como um erro, né? Sim. E segundo, achar que a pessoa pode e deve, né, em alguns casos, buscar essa mudança, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas passam a ser tratadas como doentes e não são, e elas adoecem por conta disso. E assim, tem tantos absurdos, Dudu. O absurdo de fazer isso em nome de Deus, né?
Então você toma posse da pessoa de Deus, né? E diz que essa não é a vontade de Deus e que o que Deus quer é que a pessoa que a pessoa mude, né? E existe o absurdo também de que como não funciona, porque não funciona de fato, né? Eu conheci inúmeras organizações que fecharam, a maior delas fechou depois de décadas, né? Umas 3 décadas por aí, fechou e admitiu que estava errado e pediu perdão em público, né? Depois de tentar, e a pessoa não consegue, então qual que é o problema? O problema não está no que a gente está fazendo, o problema está na pessoa. Então você usa um método completamente sem base científica nenhuma, né, um método sem fundamentação científica nenhuma, aplica e aí, logicamente, não dá certo, e aí você culpa o paciente, né, você culpa a pessoa pelo fato do programa não ter dado certo. Eu já vi relatos de que esses psicólogos, né, esses pastores, esses líderes, eles costumam dizer: olha, se você orar muito, mas se você orar muito, você vai mudar. E se você não mudar, é porque você não orou o suficiente. É triste, assim. Triste de verdade. Pastor, qual a relação entre movimentos que pregam terapias de reversão sexual e o cristianismo? Uma coisa alimenta a outra, né? A gente está falando de sociedades conservadoras, a gente está falando aqui do Ocidente também, né? Eu estou falando da nossa cultura, que é uma cultura cristã. Então, a tradição cristã que tem uma interpretação específica, e essa interpretação específica da Bíblia diz que essa não é a vontade de Deus, é que alimenta a tradição cristã, né? Então, a tradição cristã é alimentada por isso, seja ela católica, né, ou que é mais dogmática, ou seja ela protestante, que é mais bíblica, mas ela alimenta essa ideia popular de que essa não é a vontade de Deus e de que a pessoa, de fato, não é quem ela diz que ela é. Então, é extremamente problemático. É interessante lembrar também que, de acordo com a interpretação bíblica mais tradicional, não existe homossexual, não existe uma pessoa trans. De acordo com essa interpretação, isso é a pessoa que está cedendo ao pecado, porque, na verdade, Deus criou todas as pessoas heterossexuais e todas as pessoas cisgêneras, né? Então, se você tem um namorado, então é porque você está vivendo a proposta de Satanás para você, né? Porque essa não é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que você esteja com uma moça. Só que é uma situação extremamente problemática, né? Muito problemática. Só um exemplo rápido disso. Há um tempo atrás, um rapaz escreveu para o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tinha uma sessão no site da igreja que se chamava Pergunte ao seu pastor, Pergunte ao presidente. E um rapaz, um membro da igreja, aleatório, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a 5ª maior denominação protestante no mundo. Então, é uma igreja que tem um poder, uma influência muito grande, né? E também é uma igreja que não aceita nem, ou até hoje, até 2024, não aceita ordenação de mulheres, né? Não aceita a igualdade entre os gêneros, muito menos questões de orientação sexual e identidade de gênero. E o rapaz postou lá, né? E disse: olha, eu sou um jovem adventista e me sinto atraído pelo mesmo sexo. O que o senhor me orienta? E o presidente respondeu: eu oriento você a encontrar uma boa moça e se casar. Havia uma senhora, mãe de uma pessoa homossexual, que levou um grande tempo para entender o que se passava com o filho dela, e ela e o marido haviam trabalhado para a organização há muito tempo, e ela participava de grupos de apoio, e ela escreveu uma resposta para o presidente, ela escreveu uma carta para o presidente, né, na época, o presidente da igreja adventista, e perguntou para ele se a filha estava disponível para se casar com aquele rapaz. Porque, assim, encontre uma boa moça. Qual é a boa moça que você vai dar para casar com um rapaz gay? Qual é o bom rapaz que você vai dar
para se casar com uma moça que se encontra, que se identifica como lésbica? É isso que você quer para o rapaz? É isso que você quer para a moça? Você acha que isso vai funcionar? Quando hoje a gente tem inúmeros casos de que a gente sabe que é uma relação que não funciona. Eu não desejo isso para minha filha, eu não desejo isso para o meu filho, que isso foi o que eu passei, né? Eu não desejo isso para ninguém. Então é absurdo esse tipo de abordagem, esse tipo de resposta. Ela é míope, né? Ela é no mínimo. Com certeza. E é interessante que esse movimento conservador, que lê a Bíblia, que interpreta o texto dessa maneira mortal, né? Eu vou dizer assim, porque é mortal. Mas exato. É mortal. Eles não ensinam os seus membros e as suas ovelhas a lerem o texto bíblico. Na verdade, eles ensinam às suas ovelhas que existe uma verdade absoluta. Exato. Né? E que, a deles. Exatamente, a deles. E dessa forma, eu entendo que existe uma problemática muito grande porque se confunde interpretação com revelação. Então, o que eu estou falando, eu estou falando em nome de Deus. E nesse momento da discussão, na verdade, não tem nem mais o que discutir, porque se você está falando em nome de Deus, né, Acabou, né? Acabou não existe espaço para diálogo. Né? Exato. Pastor, como que a gente pode combater, né, a homofobia dentro da religião e dentro das nossas comunidades de fé? Olha, eu creio assim, que eu acho que uma das maiores mágoas que as pessoas LGBT que vêm de religiões conservadoras fundamentalistas têm é o fato das suas comunidades não ouvi-los. As comunidades não têm disponibilidade, não querem ouvir as histórias. É muito triste, porque você nasce e cresce, se entende por gente dentro das igrejas. E aí um dia você diz assim para o seu pastor, ou para a sua igreja, ou para a sua comunidade como um todo, eu não estou bem. Alguma coisa não está certa. Posso falar? Sabendo do que se trata, a resposta é sempre não. As igrejas, os líderes das igrejas e o pastorado, eles não querem ouvir a história. Eles não se dispõem a ouvir as histórias. E eu acho que a melhor maneira de combater a ignorância é justamente as histórias. Eu acho que as histórias são o instrumento mais poderoso que as pessoas têm para mudar os corações. Para que as pessoas, porque quando você ouve as histórias das pessoas, você percebe, isso não é falta de vergonha na cara. Isso não é falta de oração. Isso não é falta de fé. Isso não é falta de Deus. Isso não é falta nem de terapia ou de medicação. Você percebe que a coisa é bem mais ampla, mais complexa do que um fator que a gente possa nominar ou especificar ou encontrar uma causa e dizer assim, foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. A pessoa se desenvolveu como qualquer outro ser humano se desenvolve. E se entendeu amando como qualquer outro ser humano se entende amando. E cada um ama quem ama. E da maneira como ama. Cada um se entende como se entende. E a questão é bem complexa. Então, eu acho que a melhor maneira, ainda que seja um trabalho de formiguinha, ainda que seja um trabalho devagar, é encontrar, promover as histórias e encontrar situações em que a gente possa contar as histórias. Pare e ouça. Porque aí é a única maneira de mudar o coração. Porque não é uma questão de argumento. Não é uma questão bíblica, não é uma questão que a gente vai vencer o outro no argumento. Não vai. Outro dia, semana passada, me escreveram uma mensagem de ódio, né, de muito indignado. Como que pode vocês pregarem isso? E eu não respondi, porque eu tenho certeza que eu não ia mudar o coração daquela pessoa. Ela não ia me mudar, eu não ia mudar. Para quê? E era num nível de embate e de raiva que não ia levar a lugar nenhum. É história.
A gente precisa promover as histórias e criar diálogo. E aí sim as pessoas conseguem começar a considerar que as pessoas LGBT, uma, não são pessoas doentes, duas, não são pessoas que escolheram quem elas são, e três, elas não têm nenhum vírus para espalhar por aí. Com certeza. Entender o outro como imagem e semelhança, né? Exato. Que é uma perda quando a gente não faz isso, né? Uma perda muito grande. Com certeza. A gente humaniza as pessoas, né? É. Quando a gente enxerga a imagem e semelhança. É verdade. Você mencionou uma questão muito interessante, né? Você está falando de salvar vidas, mas não é de maneira nenhuma um exagero. Não é. A gente, quando você fala dos problemas de saúde mental que são causados por conta dessa questão das pessoas que vêm de religiões conservadoras, o impacto é muito grande. E a gente conhece, eu e você conhecemos inúmeros casos de pessoas que perderam a vida. Perderam a vida para o suicídio, perderam a vida para a depressão, para a ansiedade, perderam a vida mesmo vivos, né? Gente que teve a vida inteira estagnado, que nunca conseguiu avançar por conta dessas coisas. Ou que perderam a vida mais tarde porque também não souberam se cuidar, porque a baixa autoestima era tão forte que nunca se cuidaram e acabaram com a vida cedo demais por conta disso. Então, é um problema muito sério. Né? É o sangue de muita gente que é derramado e as igrejas não se dão conta da responsabilidade que elas têm nisso aí. Com certeza. Eu achei interessante o que o senhor falou sobre perder a vida ainda vivo, né? Porque eu já passei por isso, acredito que o senhor também já passou. Eu experienciei isso, dessa não aceitação e de buscar um milagre de Deus que nunca aconteceu, e que nunca iria acontecer, e a gente vai perdendo aos poucos a nossa capacidade de sonhar. E tipo assim, quando a gente perde a nossa capacidade de sonhar, isso é o mínimo do ser humano, sabe? Perdeu a sua capacidade de sonhar, cara. Você perdeu a vontade de viver. Não tem perspectiva. Não tem perspectiva nenhuma. Enfim, é muito complicado. Pastor querido, acho que as pessoas querem ouvir isso, né? Sim. Gay e cristão. Pode? Eu sei porque você está perguntando, né? E a pergunta é importante, ao mesmo tempo é uma pergunta que não faz sentido. Ela Exatamente. É importante porque ela é presente. Ela é importante porque ela surge, né? O tempo todo, não é? Mas é uma questão de identidade, não é uma questão de pode ou não pode. Exatamente. É a mesma coisa que você perguntar, sapo pode? Pomba pode? Né? Não é questão de pode ou não pode, gente, está aí. Né? Então, existem pessoas que são cristãs e que não são gays, existem pessoas que são cristãs e que são gays, existem gays que são cristãos. Não é questão de pode ou não pode, as pessoas querendo, as pessoas não querendo, pessoas admitindo, as pessoas não admitindo, o sapo existe, a pomba existe, o gay cristão existe, não é uma questão de as pessoas aceitarem ou deixarem de aceitar. Aí. Perfeito, pastor, perfeito. Eu tenho uma última pergunta, então, para a gente encerrar. Dentro do nosso contexto violento e homofóbico que a gente se encontra das nossas igrejas, das nossas comunidades de fé, principalmente a homofobia que nasce dentro da igreja, né? E que causa danos, às vezes, irreversíveis, né? Pastor, existe esperança para a comunidade LGBT+, na igreja? Dudu, Bom, que igreja, né? Qual igreja? De que igreja você está falando? Você está falando do cristianismo de uma maneira geral? Porque se a gente estiver falando do cristianismo de maneira geral, aí então a gente tem
alguns espaços que se abrem como um lugar comunidade. Não são muitos, é um espaço privilegiado de quem mora em capitais, né, em cidades grandes que tem alguns lugares onde pessoas LGBT são bem-vindas e fazem parte como qualquer outro ser humano da igreja. Agora, se a gente estiver falando de algumas denominações específicas, eu acho difícil encontrar, acho difícil responder que existe, né? As propostas das igrejas para as pessoas, elas são cruéis, né? E porque a proposta, como eu falei lá do pastor, que o presidente que respondeu para o rapaz que ele devia encontrar uma boa moça, essa é uma das respostas. Encontre uma boa pessoa do sexo oposto, se case com ela. Uma outra proposta é o celibato, né? Então são propostas absurdas, né? São propostas que não fazem sentido. Como assim o celibato? Que celibato? É uma coisa teologicamente desconecta, sem lógica. Né? Celibato, se a gente for pela linha do celibato, é uma palavra bíblica, do Novo Testamento, tem que ver com os dons, e o celibato é um dos dons que é apresentado ali. Né? E dom não é o dom que todo mundo tem. A gente não distribui o mesmo dom para todo mundo, para um grupo grande. Está aqui o dom da música, ou o dom da pedagogia. Né? Você vai ser um professor, está aqui o dom. O dom não é de ninguém para dar, o dom quem dá é Deus. Né? Então não dá para a gente dizer, se você é gay, então seja celibatário. Não faz o menor sentido isso. Além do fato da gente ter a Igreja Católica aí como amostra de que de que não funciona. Não deu certo. Então, assim, é bastante complicado, né? Pessoalmente, eu acho muito difícil quando eu olho para algumas denominações. Estão pensando em algumas denominações específicas, eu não vejo muito futuro, não. Alguém pode dizer, vai levar 100 ou 200 anos. Eu não sei onde as denominações vão estar, ou se elas vão estar em 100 ou 200 anos. Né? Não consigo imaginar como que a igreja vai estar, e a gente não vai estar aqui em 100 ou 200 anos. Mas, em relação eu acho que é muito importante para o pessoal LGBT procurar um lugar, procurar suporte. É fundamental que as pessoas procurem suporte para a sua saúde mental. Né? Então, seja esse suporte, se puder ser presencial, excelente, que seja presencial. Se não puder ser presencial, que seja remoto. Né? Hoje a gente está ligado, eu estou ligado aqui com você está em Piracicaba, eu estou em São Paulo, né? E podia estar em Tóquio e a gente está falando do mesmo jeito. Então busque suporte, procure apoio, né? Que seja apoio de amigos, que seja apoio psicoterapêutico, que seja o apoio espiritual também. Procure o apoio, procure uma comunidade onde quer que você esteja. Né? Já existe, está aí. Então a gente não... Um dos fatores a minha tese de doutorado, ela foi justamente sobre a intersecção da orientação sexual e da identidade de gênero com questões de espiritualidade. E o que me levou a isso foi justamente ouvir demais em consultório as pessoas LGBTs, especialmente as LGBTs que vinham de religião, falando da solidão. Então, solidão como uma dor muito persistente, muito forte, em inúmeros casos eu fui pesquisar isso. Né? Então, a solidão é um fato, ela é preocupante, ela traz consequências, né? Mas a gente não precisa ficar sozinho. E é importante que as pessoas entendam que elas precisam investir no sistema de suporte delas. Assim como eu tenho que investir na minha saúde física, assim como eu tenho que comer bem, dormir bem, assim como eu tenho que ter bons amigos, eu preciso ter bons amigos que saibam quem eu sou e gente que me aceite incondicionalmente. Então, isso é muito importante. Perfeito. E eu acho também que, como o senhor bem disse, né? Se colocar em lugares onde você é valorizado e não tolerado, né? Entender que na mesa de Cristo há lugar para todos. Exato. E se nessa mesa que você está sentando não há lugar para todos, certamente não é a mesa de Jesus. Exato. Absolutamente. Pastor, para encerrar, eu gostaria, não sei se você quer dar um recadinho para quem está nos ouvindo agora, para os nossos amigos da comunidade LGBT+. Esse é o momento. Então, gente,
Eu acho que eu dei o recado na minha última pergunta, né? Mas obrigado por enfatizar. A gente precisa se cuidar, a gente precisa de suporte. Eu comentei que um dos fatores, estatisticamente, um dos fatores que mais fazem diferença na saúde mental da pessoa LGBT é a aceitação familiar. E, infelizmente, a aceitação familiar não é o que a maioria das pessoas LGBT experimentam. Não é. A maioria das pessoas LGBT experimentam a rejeição familiar. Em alguns casos, isso se reverte com algum tempo, mas não é a maioria. Então, assim, se eu não tenho da minha família, então eu preciso criar o suporte para mim mesmo, né? Eu preciso ir atrás, eu preciso encontrar pessoas que entendam que eu não acordei um dia e disse assim, eu vou ser gay porque é maravilhoso, ou eu vou ser trans porque é sensacional, né? Então, as pessoas precisam entender, a gente precisa encontrar espaços onde a gente se sinta seguro, onde ser LGBT não seja uma questão, onde a gente esteja à vontade, né? E se cuidar, né? E buscar apoio, buscar suporte de infinitas maneiras. E seja em termos da nossa vida social, ou da nossa vida espiritual, ou da nossa vida emocional. A gente precisa de apoio, precisa de suporte. Pastor, eu quero te agradecer mais uma vez, viu, por topar participar desse projeto aqui comigo sobre as terapias de reversão sexual. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar ali de maneira ativa, né? Informando Sim, sobre isso, falando sobre isso, né? Para que as pessoas consigam entender o quanto isso é prejudicial e o quanto isso é balela, né? sim, O sim. quanto isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, né? Absolutamente. Muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço, Dudu. Eu espero você e eu espero o pessoal todo na comunidade. A gente está Oh, lá, com certeza. Estaremos tá lá. bom? Tá Abraço, joia. pastor. Tchau, tchau. Abraço grandão. Até mais. Até mais.